Deus é bom. Olá, querido, nós estamos iniciando um novo tempo no nosso canal do YouTube, onde nós estaremos ministrando sobre paternidade espiritual, debaixo de um direcionamento apostólico, profético, trazendo esta revelação sobre esta forma de viver no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi, na verdade, deixada de lado pela igreja moderna. Algo que era muito conhecido pelos judeus e tornou-se uma prática normal na igreja cristã primitiva. Porém, ao longo dos anos foi abandonada. Muitos hoje ainda discutem se existe ou não existe paternidade espiritual. A paternidade espiritual está completamente relacionada dentro da palavra de Deus e é uma revelação poderosa que faz com que tanto a liderança da igreja viva debaixo de uma bênção do Senhor, que é a bênção da paternidade, como também faz com que toda a igreja receba essa paternidade de Deus, que vem através dos pais espirituais e, consequentemente, alcançam toda a igreja, fazendo com que toda a igreja viva o modelo de governo que é o modelo dos céus, o modelo de paternidade. Deus é Pai, e o seu Filho Jesus Cristo veio ao mundo. Ele não veio ao mundo como um líder, ele não veio ao mundo como um imperador, um ditador, ele não veio ao mundo como um Deus, ele veio ao mundo como Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele traz a revelação da paternidade de Deus sobre todas as pessoas da terra, sobre todas as criaturas da terra, não apenas sobre aqueles que estão dentro da igreja evangélica. É um engano pensar assim. Porém, aqueles a quem receberam o Filho, diz a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, legitimados como filhos de Deus. Então, é extremamente importante aprendermos sobre paternidade espiritual. Deus nos chamou a esta visão, nos trouxe esta revelação e no ano de 2008 nós começamos então uma relação de paternidade com o apóstolo Géser Cardoso. Em um dia tremendo, maravilhoso, que marcou a nossa vida, marcou a nossa família, marcou o nosso ministério. Toda a nossa igreja foi plenamente abençoada a partir daquele dia. Dia em que nós havíamos apenas emprestado o salão de nossa igreja para que o conselho de pastores fizesse um seminário com o apóstolo Géser em nossa igreja. E o que acontece é que no final do seminário, ele me entregou o microfone e eu peguei o microfone. E quando eu peguei o microfone para encerrar toda aquela atividade, o Espírito Santo então falou comigo: pergunte a ele se ele quer ser teu pai. Eu disse: não vou perguntar, de forma alguma, porque estava traumatizado, estava completamente queimado com lideranças, não queria saber de líder algum, queria tocar a igreja e o ministério sem nenhum tipo de líder. Mas o Espírito Santo me disse novamente: pergunte a ele se ele quer ser teu pai. E naquele momento eu mais uma vez relutei e disse: eu não vou, isso é coisa da minha cabeça. E pela terceira vez o Espírito Santo disse: pergunte a ele se ele quer ser seu pai. E aí eu não resisti e eu disse: apóstolo Géser, o Espírito Santo está me mandando lhe perguntar se o senhor quer ser meu pai. E naquele momento, ele surpreso, olhando para mim, assim também como a apóstola Maricleide, e eu costumo dizer que minha esposa ficou estarrecida com aquilo que estava acontecendo, e ela olha para mim também, mas com um desejo de voar no meu pescoço. Mas ele, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, disse para mim: meu filho, pai não escolhe filho, filho é quem escolhe pai. Se você quer, eu quero. E foi uma explosão na igreja de choro, de riso, de alegria, de tanta felicidade, porque era exatamente aquilo que eu necessitava, que a minha família necessitava, que a igreja necessitava. Um tempo poderoso de milagres estava à minha espera, estava nos aguardando. Já havia toda uma ordenação de bênção do Pai sobre nossas vidas e eu precisava me alinhar a isso em obediência ao Espírito Santo. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Amados,
paternidade espiritual vai cobrir, vai abençoar tua vida, vai dimensionar você, pastor, vai dimensionar você, meu colega, meu amigo, sabe, de ministério, que está aí vivendo momentos de dificuldades na sua vida pessoal e não sabe como fazer. Você precisa ter um pai espiritual, você precisa ter alguém que cubra a tua vida com paternidade e você precisa caminhar debaixo de paternidade, honrando a um pai espiritual que será referência da presença de Deus aqui na terra, onde você vai lidar diretamente com alguém com quem você será fiel, com quem você vai honrar, com quem você vai liberar bênção, viver debaixo de submissão e de obediência. Isso certamente vai cobrir tua vida, vai te abençoar de uma forma linda e poderosa. O apóstolo Paulo viveu esta relação de paternidade espiritual com os seus filhos espirituais. E filhos meus amados no Senhor, porque ainda que tivesses milhares de aios em Cristo, 10.000 diz em outra tradução, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei, diz Paulo, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos fará lembrar os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a toda a igreja do Senhor. Esta relação de paternidade espiritual era muito conhecida. Paulo, depois de anos em que esteve com Timóteo, ele agora volta e ele tem um encontro não apenas com um adolescente como na primeira vez, mas agora como um jovem, e agora um jovem convertido, um jovem que ouviu sua mãe, que ouviu sua avó, um jovem que era filho de um pai grego, porém tinha a sua mãe judia. E o que acontece? Ele cresce ouvindo os milagres do Senhor, ouvindo falar a respeito da fé que o povo hebreu desenvolvia, mas tinha um pai que era grego. Paulo está falando a respeito desse filho, esse filho que passou a caminhar com ele, que um dia abriu mão da paternidade do seu pai grego, para então caminhar pela fé, juntamente com um homem que nutriu a fé da sua mãe e da sua avó. Este homem que trouxe a revelação do Messias Jesus Cristo para dentro da sua casa e via claramente em Paulo este pai espiritual a seguir. Timóteo, toma a decisão. Entenda, a decisão sempre será de um filho. Por mais que o pai sempre seja um pai e esteja pronto a receber os filhos e a viver paternidade, dependerá diretamente da ação do filho, da disposição do filho, da revelação que entra, que toma conta e dimensiona esta pessoa para viver como um filho juntamente com um pai espiritual. Assim foi a relação, assim iniciou-se esta relação poderosa, maravilhosa entre Paulo e Timóteo. E eu tenho certeza, você também vai poder viver isso de uma forma plena, de uma forma ampla. Lembre-se, você pode ter muitos aios em Cristo, pessoas, sabe, notáveis, capazes, pessoas que vão te habilitar em algumas áreas de sua vida que você depende, precisa de ajuda, mas não serão seus pais. Os seus verdadeiros pais espirituais serão aqueles a quem você vai devotar honra, vai devotar obediência, fidelidade, em que você vai estar seguindo de perto os passos e você vai ver como a boa mão do Senhor será sobre tua vida. Nós vamos estar aqui neste canal e eu vou dar continuidade a esta palavra e você vai ver como Deus transformou minha vida, como Deus me abençoou, transformou minha família, abençoou a igreja, como nós hoje estamos vivendo em um outro nível e eu tenho plena certeza, isto trará muita cura, muita restauração, muita bênção do nosso Pai sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Shalom!